iniciar a gravação. Então, é, boa noite a todos, né? Boa noite a todas. Hoje a gente vai falar do 18º capítulo do Dogma e Ritual de Alta Magia. E é sempre um prazer muito grande. Boa noite, Luiz. É sempre um prazer muito grande conversar com vocês sobre isso. Eu acho que era bom tu fechar aqui a porta para ficar mais silencioso, viu? E é aqui que a gente se reinventa, né, do nosso cotidiano e tal. E aqui a gente, na sexta-feira, vai falando sobre magia, como se fosse esse espaço, né, de recreação. Boa noite, Glione, Dani, né? Então, como dizia o Maquiavel, né? O Maquiavel dizia que quando ele chegava do trabalho, ele, ele ia ler os clássicos ali, né, da filosofia, e ali ele tinha essa possibilidade de transcender a mera cotidianidade, né? E o que na das análise chama de dados humanos. Eu acho que, só um minutinho, Gelo, acho que é melhor eu fechar aqui a porta, não? Deixa eu não, vou fechar aqui rapidinho, gente. Tá melhor, mas foi pior. Pronto, eu fechei. Então, outra coisa também que eu queria falar antes da gente começar é que a gente já está chegando no final da obra do Livro do Levi, né? A gente já vai para o Arcano do Sol, 19º Arcano, são 22, então está mais perto. É provável que a gente termine em outubro, né? Se a gente manter esse ritmo de toda semana, né? E aí nós estamos discutindo nosso próximo estudo, e esse é sempre um momento muito auspicioso, né? Que a gente levanta ideias, né, dos próximos livros. A gente, desde o começo do grupo, a gente estudou Jâmblico, a gente estudou Pico da Mirândola, a gente estudou Jordano Bruno, teve aula, estava só eu e o Caio aqui, Jordano Bruno e a da Francisca, foi um pouco maçante aqueles capítulos, né? Mas a gente fez capítulos todos, então, quando a galera da internet, do esoterismo, acordar por Jordano Bruno, que ainda não acordaram, eles vão ver uma playlist muito interessante no meu canal do YouTube, né? E aí nós estávamos nessa discussão da cabala judaica, né? Ler o Sefer Yetzirah, né? E muito importante também, né? Principalmente para quem também é martinista, quem gosta do martinismo, e alguma coisa sobre a história do movimento Rosa Cruz, né? Ali do Forma Fraternitatis, toda aquela história e filosofia do Rosacrucianismo. E eu confesso a vocês que dentro de mim eu já tomei uma decisão, dessa vez eu não consegui a maioria do grupo, que a maioria escolheu a Kabbalah judaica, inclusive lá no Instagram também, gente que nem é do grupo, né? E quando eu escolhi o dogma ritual foi também porque ele foi mais votado, mas dessa vez eu estou sentindo a necessidade pessoal de pesquisa também, de se aproximar do rosacrucianismo, né? Por conta da minha pesquisa no Schelling, dos filósofos alemães, a minha proximidade de doutorado. Então, para mim é interessante estudar o rosacrucianismo, né? Estudar profundamente o rosacrucianismo. E aí eu tomei a decisão de que nossa próxima obra, e aí vocês estão sabendo agora aqui em primeira mão, a gente vai estudar o Iluminismo Rosa Cruz, da historiadora inglesa Frances Yates, e obras correlatas que possam falar da história e da filosofia de Rosa Cruz. Desde já, eu aceito referências bibliográficas nesse sentido. Parece que o Walter Hanegraaff tem alguma coisa sobre também, não sei dizer, né? O Caio talvez saiba dizer. Mas enfim, então a gente vai estudar o Rosacrucianismo, vamos terminar esses arcanos, tá bom? A gente vai estudar o Iluminismo Rosa Cruz, da historiadora inglesa Frances Yates, né? Vai ser muito interessante. Bom, sem mais delongas, que hoje é o arcano da Lua, né? E como para quem está chegando agora, a obra Dogma Ritual de Alta Magia, ela tem um tarô como chave hermenêutica, né? Os 22 arcanos do tarô estão ligados aos 22 capítulos do Dogma e aos 22 capítulos do Ritual. E existe uma tese esotérica também de que é possível relacionar os 22 arcanos com as 22 letras do alfabeto hebraico, esses 22 capítulos do Apocalipse. E aqui a gente tenta traçar essas relações simbólicas, obviamente que isso é um trabalho individual de cada um, é a gnose de cada um, né? Como dizia o Papus, né? Na verdade, esse trabalho de perceber esses nuances não é um trabalho de esclarecimento, não é como iluminismo, né? É um trabalho de ocultamento, de obscurecimento. Aí entra o arcano da lua, né? Olha, já tem uma chave aí dessa obscuridade, dessa noite, desse mistério, dessa coisa que não se revela completamente,
né? E tem que ser assim, né? Então, é uma característica do mistério, ele não poder se revelar completamente. Isso tem a ver com a lua, com os mistérios da lua, com todo o simbolismo desse arcano 18, né? Que está ligado ao capítulo 18 do Dogma Digital de Alta Magia. A gente vai falar do Novares hoje, vai falar com o simbolismo da noite, do Novares, a gente vai fazer uns trechos da obra do Dogma Ritual, e a gente vai traçar relações com a Cabala Hermética também e com o Apocalipse, né? Então, eu já comecei adiantando essa questão de que a Lua ela representa alguma coisa, antes de tudo, que não se pode clarear completamente, né? A Lua, ela é o começo daquilo que está difuso, daquilo que é e não é, né? Geralmente é à noite que a gente olha para o escuro e projeta fantasmas da nossa imaginação, né? É à noite que os mistérios se revelam, né? Que aparecem as lendas, né? Que aparecem os terrores, né? As superstições também. A gente vai falar de superstição também, né? E todo esse encantamento, esse filtro, essa bruxaria, né? Que às vezes é feitiçaria. E aí também vamos tratar um pouquinho dessas categorias do bruxo e do feiticeiro, né? Essa proposta também filosófica que eu faço de ter que separar por uma necessidade do sistema, da filosofia da magia, é necessário separar essas duas categorias, mas a gente vai chegar lá. Então, eu vou trazer aqui primeiro, antes de começar, espero que vocês estejam vendo aí um resuminho que eu fiz no Word. Eu fiz aqui um pequeno resumo do capítulo do Dogma Vital de Alta Magia e como isso se refere ao Arcano da Lua, né? E depois eu trago os trechos do Eliphas Levi. Então, perigos do intruso, reveladores do arcano. Leve, né? Eliphas Levi, né? Alguns chamam leve, abre o capítulo falando dos perigos de quem entra imprudentemente no santuário ou revela os segredos. Isso corresponde exatamente ao arcano 18, onde o iniciado está numa zona liminar, entre torres. Quem sabe do arcano da Lua, né, sabe que tem aquelas duas torres lá no fundo, né, ladeado por cães que podem atacar. Isso me lembra muito a burocracia da administração pública, naquelas torres de fundo, né, e aqueles cães que ladram, né, são ali os burocratas, né, que então não nem aí para as pessoas também só para cumprir tabela e cumprir prazos e números, né? É a banalidade do mal, como falava Hannah Arendt, né? Ou seja, o mal mais hediondo pode vir de pessoas muito simples, burocratas, que são incapazes de pensar. O nazismo foi. É o território do risco, porque a noite é arriscada. A noite não tem a claridade do dia, a não ser que seja lua cheia, ainda assim não é a claridade do dia, né? Atravessar a lua sem preparação leva à perdição psíquica. Para o dia apresentar, foi? Para de apresentar não tem problema, se não quer parar de apresentar, não tem problema. Eu continuo aqui falando, né? Até porque deixa eu apresentar aqui. Ah, voltou? Voltou. Tá pronto. Então, voltando, né? Então, o que acontece? Aqui tem uma questão da Lua, né? Do perigo são imagens, são mistérios. Se você não entende eles como mistérios, você pode endoidar, né? Se você entende como espírito, gente que está atrás de você, negócio de morto, né? Isso pode, se você for uma pessoa impressionável, medrosa, se você não tiver uma reta razão, um logos, um sol, um treinamento, né? Na filosofia gnóstica, na filosofia hermética, que aí é o sol, o arcano do sol, né? Que a gente vai ver no próximo capítulo. Ou seja, a Lua, por ela ser um arcano de limiar, ela é algo que no seu significado ela já traz a necessidade do Sol. Ou seja, o arcano da Lua é diferente dos outros. Ele é tão de transição que intrínseco a ele já está o limiar do significado do arcano 19. Então é como se o arcano 18 já viesse enxertado, grávido do arcano 19, né? Isso prova que o quê? Que o arcano 18 é um arcano de limiar, de transição, como é a noite, né? O livro vai falar de bruxas, de rancores, de venenos, né? Ele descreve o feiticeiro ou feiticeira como figuras deformadas, vingativas, que envenenam os outros, né? Claro que ele Levi aqui está associando bruxa e feiticeiro como sinônimos, né? Uma coisa que eu discordo, eu acho que é necessário fazer uma diferença, mas isso aí já é para a filosofia da magia mais contemporânea.
né? Então eu falo sobre isso. Simbolicamente, quem são esses bruxos, esses feiticeiros, né? As pessoas deformadas? São os reflexos distorcidos da psique lunar. Então tem um simbolismo na fealdade da bruxa, né? Da feiticeira. Na feiticeira lá da mitologia grega, né? Rancores, ressentimentos, fantasias de vingança, fascínio mórbido. Olha aí, uma face do simbolismo lunar. Nesse capítulo, o Eliphas Levi vai focar muito no lado sombrio do arcano da lua. Por isso que eu equilibrei aqui, trazendo no final um certo Novalis, que Novalis vai trazer o lado muito positivo do arcano da lua, muito positivo desse mistério da lua. É por isso que eu deixei ele para o final. A Lua, nesse sentido, é o plano das ilusões que contaminam se não forem sublimadas. Então, se você entra no caminho espiritual, cheio de rancor, ressentimento, querendo ser vingado dos inimigos, fazendo bruxaria para matar os outros, para separar não sei quem, vai com calma, né? É muito perigoso isso, porque, na verdade, não se brinca com os mistérios da vida e da morte, né? Como diz Levi, impune. Então, o livro Levi está fazendo um alerta muito forte, né? Dizendo, olha, o plano astral, né, o plano psiquismo, essa corrente astral, esse magnetismo, essa corrente magnética, cuidado com ela. Você tem que ter uma mente equilibrada, você tem que ter uma mente solar para poder navegar por entre a Lua sem perigo. Do contrário, você vai cair na fascinação, inclusive coletiva também, né? Por exemplo, o nazismo, o fascismo, os regimes totalitários, as euforias da multidão, né? Também tem a ver com a Lua, e a gente sabe que na astrologia a Lua também tem a ver com multidão, né? Bom, superstição como cadáver da religião. Por que superstição é um tema do arcano da Lua? Porque como a Lua é um reflexo da luz do Sol, a superstição é um reflexo de alguma coisa que no começo tinha uma sabedoria profunda, né? Queria falar em termos simbólicos, tem uma verdade profunda por trás, mas como as pessoas perderam essa dimensão profunda, elas acabam caindo e sobrando só a mera superstição, né? Ele vai dizer, ó, Levi define superstição como sinal que sobrevive ao pensamento, a casca sem espírito. Isto é pura lua, viver apenas dos reflexos, da casca, da imagem morta, sem contato com a fonte solar da verdade. Isso aqui é a pessoa que, né, é a pessoa que acha que a medalha de São Bento, né, e o poder está na medalha de São Bento, né, está naquele metal ali que você tem, né, quando na verdade o poder da medalha de São Bento vem das suas boas obras como pessoa, você, o acionamento das virtudes solares, que aure forças, né, do alto para dar energia, para dar força à medalha de São Bento, né? Como dizia o Meister Eckhart. Meister Eckhart falava assim, ele dizia, não é, como é que ele falava? Ele falava assim, não é a minha oração que aumenta a minha fé, mas é a minha fé que aumenta a minha oração. É uma coisa que ele faz, eu não lembrava como é a frase, mas ele diz algo assim, que é o que ele faz da vida que dá poder às orações dele. E não as orações dele que automaticamente, como um simples rezar, mecanicamente vai me fortalecer, né? Então a superstição é isso, a superstição é uma inversão, né? Você coloca aquilo que é mais inessencial como parâmetro para o essencial, né? E daí as superstições, isso, o Papus também vai herdar essa percepção, né, de que por trás das culturas populares, as superstições populares, se escondem ali chaves herméticas, cabalísticas, metafísicas profundas, né, como dizia o Dr. Papus, o povo é o depositário inconsciente do verbo, né? Então, nas tradições, é muito importante para nós estudar as tradições populares, a Umbanda, o catolicismo popular, porque ali, se você tiver um olhar aguçado, metafísico, hermético, você vai encontrar ali. Eu já encontrei, por exemplo, confesso para vocês, um dia eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu rezo o texto, né, porque sou do Santo Daime, e eu imagino aquelas 10 continhas da Virgem Maria como as 10 céferes da Cabala. Então eu vou imaginando descendo. E eu entendi muita coisa. O folclore também, exatamente, tem muita coisa no folclore. Muitas chaves antropológicas, metafísicas muito fortes, né? A gente não pode ser um preconceituoso, dizer, descartar porque é popular, porque é baixo nível, nada disso, né? Bom, no tarô, a lua é sempre ambígua. Pode ser o portal para o mistério, e aí vamos falar do Novalis no final,
ou a prisão da superstição. Então, você vê a Lua muito como exemplo da Idade Média, né, daquele momento da alta Idade Média, onde se vendia terreno no céu, né, onde comprar medalha de não sei quem, as pessoas compravam e aquilo ali já estava perto dos pecados. Então, a Lua tem, se você quiser uma metáfora na história, seria esse momento ali da venda das indulgências, né? E ali a superstição ficou tão grande na igreja que suscitou, séculos depois, a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante é uma reação a isso da Igreja Católica. A Reforma Protestante simbolizou o arcano do Sol em relação à Lua ali, dessa fase da Igreja, né? Bom, a gente vai falar de Tessália, né, na Itália, os filtros, as estrigas, as bruxas, as metamorfoses. Mas no ritual, Levi descreve o país dos encantamentos, onde se preparam filtros à luz da lua, onde as bruxas rejuvenescem com feitiço. Esses filtros são as beberagens, né? São os filtros, os sortilégios, os encantamentos. Isso é quase uma descrição direta da iconografia do arcano da lua. A luz da lua alimenta tanto a imaginação criadora, daí que é Yesod, Séfira da Lua, o caminho que vai para Netza, Vênus, né? Então, o 28º caminho na árvore da Kabbalah hermética, né? Da Cabala hermética, é esse caminho que liga a Lua a Vênus, né? A Séfira de Yesod com a Séfira de Netza. Então, tem a ver com imaginação, Lua tem a ver com criatividade artística, Vênus. Mas também tem a ver com amores, paixão, ciúme, trabalho de amarração, sabe? Trabalho para separar casal, que aí é a Vênus descendo para Êxodo, né? Ou seja, o amor virando superstição, no sentido descendente, né? Aí, é o mundo dos espelhos psíquicos, seduções, filtros e ilusões amorosas, as paixões, né? Terríveis e tal. Filtros invisíveis, correntes de luz. Levi fala que os filtros mais perigosos não são as poções, não são as beberagens, mas as correntes magnéticas invisíveis que atraem e aprisionam. Esse é os filtros invisíveis mais poderosos, né? Aqui temos a chave lunar. Quer ver um exemplo desse filtro invisível? A igreja evangélica, né? A igreja evangélica ela é feita para fascinar, né? Ela é feita para a pessoa sair dali com dizer assim, meu Deus, o que eu vivi aqui, né? Eu vivi o ápice da experiência religiosa, mas aí tem todo um aprisionamento ali por trás, né? O budismo, depois que vem onde você está entrando, né? Claro que não são todos evangélicos, mas eu estou falando que é a nível, chamando geral. Aqui temos a chave lunar, né? O invisível psíquico que atua como fascinação, contágio, magnetismo. Pastores são muito magnéticos, né? Os filhos Malafaia, por exemplo, move multidões, né? Com aquela fala dele, com aquele encantamento que ele traz, né? Lunar, né? De engano e tal. A Lua governa justamente o inconsciente coletivo, o fluido magnético. Daí seu poder tanto de ilusão quanto de iniciação. A gente vai depois ver esse lado iniciático da Lua. Exaltações místicas. O livro do Levi, né, ele adverte contra as exaltações místicas da devoção mal entendida. Visões, pesadelos, êxtase deformados. Gente, vou dar um exemplo que ele está querendo dizer para vocês. Digamos que a pessoa é muito mística, né, muito mística, aí ela sonha que ela vê ela morrendo no sonho. Ah, meu Deus do céu. A pessoa dessa vai sair ali, vai entrar em colapso psíquico achando que preveu a sua própria morte. Isso não é uma devoção, isso não é uma exaltação mística mal entendida, porque sonhar com morte não significa morrer. Quando você tem um conhecimento esotérico, hermético, uma filosofia hermética para embasar o simbolismo, uma filosofia natural, né? Quando você tem uma virada mais para a filosofia, e aí é para o sol, né? Você entende que sonhar com a sua própria morte é tudo menos a morte física. Inclusive, são coisas boas, né? É os problemas terminando, é a necessidade de renovação. Então, isso é aplicar a chave solar ao arcano da Lua. O Sol vai iluminar o sentido daquela superstição lunar, né? Então, o livro do Levi, ele vai chamar a atenção para isso, que não tem coisa pior do que exaltação mística mal entendida. A pessoa achar que alguém está fazendo um feitiço para ela, porque ela sentiu um zumbido na orelha, e estão dizendo para ela, né? Então, eu vejo muito isso num certo mediunismo, né? Mal estruturado, né? Que, por exemplo, a Umbanda tenta corrigir isso,
né? A Umbanda é uma estrutura que trabalha com a mediunidade, não recomendo trabalhar com mediunidade, tá? Eu deixo logo claro aqui para todos vocês, eu não trabalho mediunidade, eu trabalho gnose, mas a Umbanda, ela tem várias coisas que tornam essa experiência com mediunidade mais segura, como os preceitos, como essa questão do desenvolvimento mediúnico, que é coroar as entidades, né? Ou seja, tornar as entidades que estão mais caóticas, incorpora toda hora, dando mais uma domesticação nelas, né? E aí é uma chave que eu acho muito interessante, porque se a domesticação da minha alma domestica as entidades, então a Umbanda, no fundo, essas entidades são potências anímicas, são potências da alma, né? Embora a Umbanda não entenda assim, mas para nós aqui, que estamos mais no hermetismo, no caminho solar, fica muito claro que as entidades são potências da nossa própria alma. Não é à toa que, à medida que nós vamos nos educando, as nossas entidades vão se educando na Umbanda, né? Então, a Umbanda é um trabalho anímico, é um trabalho com a Lua, é um trabalho com Yesod, né? Mas lá eles têm toda uma tecnologia, fruto da história deles, né? Que torna a experiência mediúnica um serviço, de fato, ali sim. Inclusive, por isso que tem que ter essa ênfase para a caridade muito forte, essa ênfase encaminhada para a virtude, né? Então, vem perguntar onde você acha um caminho seguro para desenvolver a mediunidade? É a Umbanda. Se você encontrar um bom terreiro, se você quiser desenvolver a mediunidade, eu acho que a Umbanda é um caminho interessante, porque ela traz elementos de magia, né? Inclusive de hermetismo, de esoterismo também, na medida que os fundadores, né, os primeiros pais santos, que compuseram a história da Umbanda, foram muito influenciados pelo esoterismo europeu, né? Que o Beelzebub, lá da Quimbanda, é o Baphomet de Eliphas Levi, o que mostra que esse livro, Dogma e Ritual, né, que nós estamos estudando, teve ali sua influência muito marcada no nascimento da Umbanda, né? Então, isso é pouco falado, mas isso é histórico, né? Bom, o capítulo termina com um apelo: não confiar nos que desprezam a razão, oi, mas sim na luz verdadeira do verbo, como o sol. Lembrando que o verbo, gente, ele é a metáfora do sol, né? Então, se você quiser entender o que é o verbo, o que é o logos, você olha para o sol, né? O verbo, como diz lá no corpus hermético, né? O logos, ele não tem forma, porque ele é o que estrutura todas as formas. Ele é o que dá forma às coisas, ele é o que ilumina, ele é a razão universal. Ele é o logos, ele é a gramática do universo, da natureza. Ele é a raiz do mundo natural, né? No hermetismo, a gente estava falando isso na aula do Filosofia da Magia com o Mago Lamont, né? Que fica aqui o convite, tá? Para o YouTube, para quem assistir. No outro grupo de Filosofia da Magia com o Mago Lamont, a gente está lendo o Corpus Hermético, capítulo por capítulo. Também está sendo uma experiência muito interessante, que fala bastante sobre o Logos, né? O Corpus Hermético, mas lá o Logos não é transcendente, né? Como é no cristianismo, né? Enfim, lá o Logos é a imanência da própria natureza, ele é a raiz da natureza. Então, o que o Levi está dizendo basicamente nesse capítulo é que o misticismo, para ele não cair na loucura, ele tem que ser equilibrado com a filosofia. Então, o esoterismo, o que é o esoterismo? O que é o caminho oculto? É o misticismo filosófico, né? Não é um misticismo qualquer, é um misticismo filosófico, ou seja, é um misticismo enraizado em estruturas racionais, em estruturas lógicas, em estruturas solares, né? Porque assim você freia as preocupantes pretensões e perigos do misticismo, tá? Então, é isso que é o caminho esotérico. É por isso que o Eliphas Levi acha que o caminho esotérico, o caminho que ele chama de ocultismo, é a bandeira que vai fazer a síntese entre a religião, né, e a ciência, entre a fé e a ciência. Então, o grande projeto político e filosófico do Eliphas Levi é ele dizer que o ocultismo, o esoterismo, é a síntese entre a fé e a razão. Por isso que ele vai triunfar no futuro. Ele é o discurso triunfante. Ele é o discurso que reúne novamente ciência e fé, que antes já tiveram unidos e que com a modernidade ficaram separados, né? E o que é a magia? A magia é o desdobramento prático do esoterismo, né? Então, por exemplo, assim como a teurgia é a teosofia prática, né? A teosofia é a sabedoria divina. E o que é a teurgia? A teurgia é a operação prática que se desdobra dessa sabedoria divina, né? Então, a teurgia é a teosofia ritualizada, é a teosofia enquanto técnica, né? Então, a magia é isso. E aí, o que acontece? Nesse capítulo, e eu vou já falar das mulheres, tá? Não se preocupa. Gela tá um copo d'água, por favor. Vamos ver se ela tá ouvindo. Ó, acho que ela tá ouvindo. Então, o
para resumir o capítulo, mas eu vou já falar das mulheres, tá? Não vou escapar, né? O Eliphas vai falar sobre isso. É o seguinte, como síntese do capítulo, Eliphas Levi, nesse capítulo, está descrevendo o lado sombrio do Arcano 18. Feitiços rancorosos, sombras psíquicas, filtros e venenos, ilusões e fascínios, superstições, que são cascas mortas da religião, exaltações místicas, delírios lunares e correntes invisíveis, magnetismo lunar. Mas também indica a saída solar. Só a luz da razão divina. Tem alguma coisa ligada aí? Tem? Dá para ouvir daqui, liga. Mas também indica a saída solar. Só a luz da razão divina, o Logos, o Sol, cura a imaginação enferma. Olha como é interessante, né? Que a gente estava falando aqui. Ou seja, o Arcano 18 é o território das ilusões mágicas, dos feitiços, dos feiticeiros. Mas também o útero da imaginação criadora, porque a lua é esse útero da imaginação criadora, né? Da inspiração dos poetas. O iniciado deve atravessá-lo com disciplina e razão, sob o risco de perder-se nas brumas, né? E aí, o polêmico momento que ele Levi fala das mulheres, eu trouxe aqui algumas ideias para a gente pensar quando ele fala sobre as mulheres. Diz assim, ó, Levi situa a mulher dentro do imaginário mágico. Lembrando que Levi era ali do século XIX, né? Filtros, seduções, metamorfose, juventude recuperada pelas Strix, bruxas. No plano simbólico, a lua é o princípio feminino, receptivo, magnético, noturno, ligado à imaginação e à sedução. Ele projeta na figura feminina os perigos da fascinação lunar. A mulher como enigma, como poder de atrair e enganar. E aqui eu queria fazer um parêntese, né? O que eu acho? É claro que essas falas do Eliphas Levi, eu não consigo chamar Eliphas Levi, tá, gente? Me desculpa, eu só consigo chamar Eliphas Levi, me acostumei a chamar assim, então vai ficar assim. Isso que ele fala das mulheres, eu acho interessante em que sentido? No sentido de dizer o seguinte, primeiro de tudo, a gente tem que situar o Eliphas Levi na época dele, né? Então, o século XIX ainda era um século. Se o nosso ainda tem muito machismo, uma cultura muito machista, você imagina então o século XIX. Então, eu acho que é importante a gente colocar aí entre parênteses, né? Não no sentido de justificar as falas do Eliphas Levi, mas no sentido de compreender, né? Eu acho que há uma diferença entre justificar e compreender. É injustificável? É injustificável, mas é compreensível dado o contexto histórico que ele estava. Eu acho que nós somos razoáveis o suficiente para admitirmos isso, né? Que compreender é diferente de justificar, né? Então não tem como justificar o que o Levi fala. Mas, como todo livro ocultista, você precisa lê-lo nas entrelinhas, né? Como, inclusive, o próprio capítulo 18 do Dogma Ritual fala que muitas coisas que estão escritas ali nos versos de Pitágoras, né? Não pegue algo que cai da janela, que hoje são meras superstições e que as pessoas levam ao pé da letra. No fundo, ali tinham chaves, né, metafísicas e espirituais, né? O Euclides fala isso, se referindo aos versos lá do Pitágoras. Então, quem sabe esse capítulo, né, esteja falando da mulher, não do sexo feminino, mas da mulher no sentido dessa polaridade metafísica que representa a Lua, né, desse arquétipo metafísico da Lua, porque nesse sentido, a mulher ela não está só no sexo feminino, né? A mulher está no homem, né? A mulher está em vários homens, em menor ou maior grau, né? Assim como o homem está no sexo feminino, né? O arquétipo da masculinidade do homem, né? Então, entender essa dobrada mulher-homem como uma metafísica do sexo. Claro que aqui eu não estou fazendo alusão ao Júlio Évolas, tá? Para bom entendedor, eu não estou fazendo, mas eu acho esse termo interessante. Uma metafísica do sexo, né? Não uma metafísica do gênero, né? Não sei se vocês estão entendendo, ou seja, é entender que essas potências, né, masculina e feminina, são potências que transcendem o que nós conhecemos aqui como macho e fêmea. É isso, entende assim? Então, eu acho que dá para a gente aproveitar essa leitura do Eliphas Levi com essa chave, né? Já que é um livro de ocultismo, então, uma das chaves hermenêuticas que nós podemos aplicá-lo a ele é entendê-lo nas entrelinhas, porque o livro do Eliphas Levi tem muita coisa nas entrelinhas, né? O Crowley que eu diga. Crowley, Lester Crowley percebe muito bem isso, né?
do que o livro Levi ali guarda, os processos iniciáticos, inclusive das ordens que ele participou, né? Então é isso. E aí, olha o que ele fala. O perigo da exaltação feminina. Os verdadeiros filtros são as correntes de luz irradiante, mas os filtros mais terríveis são as exaltações místicas de uma devoção mal entendida, como eu já falei, né? Aí ele cita Santa Teresa, né, e tal. Aí ele fala de como jogar com a mulher, no sentido de o homem que quer seduzir a mulher, ele tem que ser firme e forte, não sei o que e tal. Aquelas coisas de, mulher é coisa de bandido, né? Aquelas coisas. E é engraçado isso que eu queria dar um parênteses sobre isso, porque assim, ó, hoje em dia, há muito forte o discurso ainda do Red Pill, né? De que as mulheres gostam de bandidos, né? Que o homem trabalhador, honesto, as mulheres não gostam, né? Tem muito esse jargão, né? Eu acho engraçado essa tese, né? Para não dizer ridícula, porque os homens também gostam das bandidas, né? Os homens também gostam de um certo arquétipo do feminino que é tido como, né? Então, sim, os homens não estão muito com a moral para falar das mulheres, né? O que eu acho que o que falta aí, na verdade, não é uma dobradinha entre homem e mulher, né? Mas da mulher fatal, exatamente. Mas eu acho que aí o que está em jogo não é o gostar de bandido ou gostar de gente honesta. O que está em jogo talvez seja a maturidade emocional, psicológica e existencial do homem e da mulher. Eu acho que é isso, entendeu? Talvez a mulher com pouca maturidade existencial acha que vai salvar aquele homem daquele mundo do crime, né? E aí a mulher quer ser a salvadora. Existem esses arquétipos inconscientes que operam no relacionamento, né? Assim como o homem também, com baixa maturidade existencial, ele vai se submeter a certo tipo de mulheres que não vão dar valor a ele. Então, eu acho que isso não tem muito a ver com gênero, eu acho que isso tem a ver com maturidade, né? Fica aí um ataque, uma refutação entre aspas, lógica dos Red Pill, né? Que na faculdade eu entrei em contato com isso, com as obras do Nessar Alita, muito antes de se falar em Red Pill, e, e, e nós lia essas coisas na faculdade, né? Tinha um grupinho que lia, e eu participava desse grupo, né? Que lia Nessar Alita. E eu refutei eles, eu fiz uma pergunta que eu refutei todos eles. Quando eu lembro todos os livros, 8 livros, né? Nessa Ralita, que hoje é a base do Red Pill, eu fiz uma pergunta que acabou com todo mundo. Que eu perguntei assim, né? Eu disse, gente, mas peraí. Eu perguntei assim, eu queria deixar isso registrado no YouTube. Eu disse assim, gente, mas peraí. Se o homem casar com a mulher é a vitória da mulher sobre o homem, né? O homem não deve casar, deve ser solteiro, porque quando ele casa, ele se submete ao jogo que a mulher quer, e quando o casamento é a vitória da mulher sobre o homem, né? É o que ele diz lá, né? Aí eu perguntei assim, gente, mas se eu realmente quiser casar com a mulher, se eu realmente quiser, eu vou deixar de fazer o que eu quero, porque isso seria uma suposta vitória dela? Então ela já ganhou, porque ela dobrou a minha vontade. Eu queria casar, não vou casar porque isso é a vitória da mulher. Então a mulher já ganhou. Ou seja, por quê? Porque eu não estou escolhendo o que eu quero, eu estou escolhendo aquilo que eu acredito que não dá vitória à mulher. Então meu comportamento não está centrado em mim, no que eu quero. Meu comportamento é sempre uma reação ao outro. Você consegue entender? Então isso não faz sentido algum, né? O Red Pill, ele é um derrotado, ele é um derrotado metafísico, ele é um derrotado filosófico, porque ele quer derrotar a mulher, né? Derrotar do quê? Não sei. O Red Pill é o cara que acredita que o mundo é dominado pelas mulheres. Isso é muito louco, né? Ou seja, as mulheres mal podem sair nas ruas sozinhas, né? Você ser mulher é você viver, principalmente em algumas sociedades, viver em risco pela sua condição do feminino, e o cara acha que quem domina são elas. Isso é uma fascinação lunar, né? Estamos falando aqui do arcano da lua. Isso é uma idiotice tremenda, cara. Tremenda, tremenda, tremenda. Tem que ser assim, beirando ao abismo da loucura a pessoa pensar isso, né? Que o mundo é dominado pelas mulheres. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então é isso. Quando eu fiz essa pergunta, a galera entendeu, né? Ixi, o Évola já é outra dimensão dos Red Pills. O Évola é outra dimensão, né? E tem essa galera que chegou mesmo, espirituais. E não é só o Évolas, não. O Évolas, nessa Ralita, a galera pega um pouco do Samael VO, essas coisas também, e pega um pouco até do Drift Levi, né? A galera faz uma saladinha mística, essa galera Red Pill, né? Bom, então é isso.
Agora, o que acontece? Aqui são os trechos da obra, né, que expressa o que a gente estava falando, né? Fala aqui dos talismãs, né? O talismã como um poder, um amuleto, né? Uma representação, um reflexo de um raio espiritual, e a lua é esse reflexo, né? E no Dória vai falar dos venenos, das poções, das bruxas, etc e tal. Mas eu queria trazer aqui para a gente já algumas relações mais herméticas para a gente pensar aqui. O capítulo 18 do Apocalipse é o capítulo que fala da queda da Babilônia, ou seja, da queda da ilusão, né? Da queda da superstição, do aprisionamento, né? A Babilônia é igual que a imagem da cidade prostituída, do poder mundano, da riqueza enganosa, das seduções da terra que iludem os povos. Tem muito a ver com a lua, esse fascínio, né? Essa, essa ilusão. Citação-chave: caiu a grande Babilônia e tornou-se morada de demônios. Relação com o Arcano 18. A Babilônia é a ilusão coletiva. O grande reflexo lunar que a fascina e aprisiona. Olha o Red Pill aqui, ó. Aqui, ó. Pensa no Red Pill. Pensou no Red Pill? Agora vamos ler esse trecho. Relação com o Arcano 18. A Babilônia é a ilusão coletiva. Olha o Red Pill. O grande reflexo lunar que fascina e aprisiona. O cara é fascinado por quê? Porque ele acha que é a mulher que domina, porque ele levou um fora. Então, se ele levou um fora, né, um fora horrível, então a mulher tem o domínio sobre a natureza e sobre a realidade, né? Então é um fascínio. E aprisiona porque ele não consegue mais enxergar a mulher como ela é. Ele não consegue mais enxergar a mulher como ela é. Ele sempre vai enxergar a mulher como esse ser perigoso que precisa ser aprisionado. Então ele fica aprisionado nessa rede psíquica. E ele lembra o diabo também, né, como prisão psicológica. A queda da Babilônia equivale ao desmascaramento das ilusões da lua. Sabe uma diferença da lua para o diabo que eu acho? Eu quero confessar para vocês. O diabo é aquela prisão mais material, eu acho, burocrática. Tipo, o seu emprego é aquele, né? E você tem que tentar vender para as pessoas um fogão que você sabe que as pessoas não precisam, mas você precisa vender. Então, o diabo é aquela prisão econômica das estruturas materiais, sabe? Não que não seja psicológica, mas eu acho que o diabo, ele é. Você está preso ao seu salário, você não consegue abandonar o emprego porque você depende daquele salário, mas você não gosta daquilo ali, porque ele te faz mal. Eu acho que o diabo é mais ou menos assim, sabe? Dramas familiares, coisas mais estruturais externas. A lua é que é uma prisão mesmo aqui, ó, interior, da alma doente. Uma alma doente é uma alma aprisionada. É uma alma que fede, né? O fedor da alma, né? A energia ruim, aquela coisa rançosa, né? Então, eu acho que a lua tem a ver com essa prisão, no sentido mais interior. Então, a 18ª letra do alfabeto hebraico é o Tzad, e aqui o Eurico Levi, né? A galera não cansa de dizer que esse desenho aqui da letra é o lagostinho, né? A lagostazinha que sobe ali no arcano da lua, é intrigante isso, né? O valor é 90, né? Para quem gosta de gematria. É engraçado que 90, o 9, né? Que é uma chave do 18, né? Porque 8 mais 1, 9. Então, existe uma relação entre o arcano da lua e o arcano do eremita, né? Por que o arcano do eremita? Porque a chave do abismo, que é a lua, é a lembrança da iniciação, que é o eremita, né? Então, a chave de você trilhar esse caminho obscuro da lua, essa obscuridade, é ter a consciência da iniciação, que é o arcano 9. Por isso, o eremita segura ali a lâmpada, né? Então, ele está na escuridão, mas ele tem ali a filosofia hermética que vai iluminar o caminho, né? Quem gosta muito de falar que a filosofia hermética é o Mebes, né? Lá no tarô, lá no martinismo russo, ele fala que aquela lâmpada ali é a filosofia hermética, né? Que faz com que você atravesse os perigos do mediunismo, né, do mundo anímico. Né? Conexão. A travessia das ilusões só pode ser vencida pela justiça interior, né? Pelo alinhamento com a verdade espiritual, não pelas aparências. Justiça enquanto ordenamento, justitia, né? Quando eu me alinho com a verdade superior, a virtude, eu consigo atravessar. A Babilônia cai porque não é justa, mas corrupta, né? Uma coisa interessante também é porque se relaciona muito com o signo de Aquário, né, na escola francesa do tarô. E, a princípio, é difícil você entender como é que um arcano da Lua tem a ver com Aquário, que é um signo rebelde do ar, né? Qual é a relação entre eles? A relação é essa daqui, gente, ó. Que eu consigo pensar, eu vou até passar aqui, é esse daqui, ó. Lúcifer, Vênus, Aquário, Lua. Em que sentido? O arcano da Lua, ele tá entre a esfera da Lua e de Vênus, na árvore da vida, né? E Vênus é Lúcifer,
é a estrela matutina, é a estrela da manhã, né? Estrela vespertina, a estrela da manhã. E essa estrela da manhã, essa Vênus, essa Lúcifer, é Aquário. Aquário tem um simbolismo altamente luciférico, né? Tanto que tá ligado ao mito de Prometeu. Então, o que que acontece? Então, essa coisa luciférica, essa coisa